Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre cirurgia plástica reparadora. Quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, Dr. Daniel Rufato. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre cirurgia plástica reparadora. Aproveita para tirar sua dúvida, você pode fazer a sua pergunta a partir de agora pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. As duas páginas estão sempre atualizadas com o tema do programa. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande através da mensagem particular. Estou te esperando no meu Instagram também, @DeniseLuque. Espero sua curtida por lá, segue o perfil, vai curtindo as fotos, dá para você mandar sua pergunta na última foto, colocar sua pergunta na última foto que tem publicada lá, ou então através das mensagens particulares que eu leio também. Aproveita que você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo pelo canal da HIT no YouTube, é muito fácil, olha aí. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Aproveita para se inscreva no canal, ative as notificações para receber cada vídeo que sobe ao ar. Cada vez que a gente transmite a programação, você recebe de tempos em tempos aí a mensagem de que nós estamos ao vivo e transmitindo também simultaneamente pelo canal da HIT no YouTube. É muito fácil e vale a pena porque você consegue compartilhar todo o nosso conteúdo também, ver e rever quantas vezes você quiser. Hoje, para falar sobre cirurgia plástica reparadora, eu recebo o Dr. Daniel Rufato, médico cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo hoje aqui e vai ser um prazer conversar sobre essa que, na minha opinião, é a área mais bonita da cirurgia plástica, que é do reparo, da reconstrução, né? Obrigada, doutor. Obrigado, agradeço aqui o convite e vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia reparadora, que está crescendo demais aqui no Brasil, né? Sim. Então vamos lá, vamos conversar sobre todos os temas. Perfeito. Quando a gente fala de cirurgia plástica, logo vem em mente a questão estética, né? Mas existe um trabalho aí da cirurgia reparadora que é muito bonito também. Todo o trabalho da cirurgia plástica é muito bonito. Mas de repente você devolver ali aquela pessoa que não por vaidade ela quis mudar alguma coisa, mas pode ser um acidente, mesmo uma cicatriz, porque a gente sabe que quando uma cirurgia é feita de urgência e emergência, pensa assim, salvar a vida do paciente, claro, não na melhor cicatriz que vai ficar ali, né? Aliás, eu quero começar por essa questão da cicatriz. E olha que muitas mulheres têm relatos maravilhosos de parto cesárea, mas não gostam da cicatriz, por exemplo. Ou uma cirurgia abdominal, mesmo queimaduras que não deixam de ser cicatrizes, né? Dá para trabalhar nessa área? Sim, com certeza. Além como você citou, uma cicatriz de uma cesárea, mas principalmente os acidentes, né? Que além da parte estética da cicatriz, sim, ela vai ter, grandes vezes, uma perda da parte funcional. Então, você vai alterar uma movimentação, você pode ter uma coloração diferente da pele, isso então vai marcar a pessoa. Então, você olha, tem aquele aspecto feio. Então, a cirurgia plástica ela vai ajudar a melhorar a qualidade e, principalmente, a autoestima também desse paciente. Perfeito. Não só a parte estética, mas também como a parte funcional, né? Você lembrou bem, o queimado, ele tem um repuxo na pele. Com certeza. Né? Às vezes até a mobilidade, por exemplo, fica comprometida mesmo. Quando a gente tem uma queimadura, então vai depender do grau da queimadura. O grau seria a profundidade da queimadura. Então, quanto mais profunda a queimadura, principalmente queimaduras de segundo grau mais profundo ou terceiro grau, com certeza a gente vai ter algum grau de perda da função devido à cicatrização que ela gera uma contração. Então, isso o paciente passa a não ter toda a movimentação
e a cirurgia vai ajudar a voltar normalmente a função desse membro, da perna, do braço, na região do rosto. Então dá para melhorar bastante. Agora, doutora, a gente sabe que em pequenas partes, né? Imaginando num machucado, uma ferida, a nossa pele se refaz e ela se refaz perfeita ali. Qual é a característica diferente? Por que no queimado é diferente? E por que a pele não volta com a mesma elasticidade, a mesma qualidade, até mesmo a mesma coloração? Então, vai depender muito da profundidade da queimadura. Quanto mais profunda, a pele não tem a capacidade de regenerar a parte mais superficial. Então, uma queimadura até um segundo grau mais leve, ela vai voltar normalmente, até a coloração volta normalmente. Já um mais profundo e um terceiro grau, aí principalmente a gente perde todas as células da derme, então ela vai cicatrizar de uma forma mais grosseira, né? Então por isso que a gente perde essa capacidade. A gente já falou bastante aqui no Consulta ao Doutor sobre os acidentes, né? Evitar os acidentes, que às vezes a condição está ali dentro da nossa casa, uma panela em cima do fogão, uma criança passando ali embaixo, né? Isso tudo, isso pode deixar a pessoa vulnerável a acidentes, mas quando a gente fala da queimadura e a proporção, né? A porcentagem de queimadura do corpo, isso é bem complicado, né, doutor? Porque você pensar, queimou o tronco corresponde a uma grande porcentagem do nosso corpo, né? Com certeza. Isso varia também de que trabalho vai ser feito, do que vai ser reconstruído primeiro, o que vai ser reparado antes, de quais são os locais queimados? Então, o que acontece quando a gente tem uma queimadura de grande proporção é que a pele, ela é um órgão do corpo humano. Sim. Então, ela tem a função de proteção. Então, quando o paciente perde essa pele, ele aumenta o risco de ter uma infecção, ele aumenta o risco de vida mesmo. Então, primeiro a gente vai pensar em salvar esse paciente. Então, nós vamos reconstruir esse local afetado e depois nós vamos pensar em tratar as sequelas. Então, são dois tratamentos diferentes. Primeiro a vida, depois a gente vai buscar tratar essas sequelas. Perfeito. Deixa eu aproveitar e convidar para o nosso bate-papo a nossa repórter que está nas ruas da capital paulista. Roda a vinheta. Eu vou conversar agora ao vivo com a nossa repórter Jéssica Nunes, que tem informações super relevantes sobre o bate-papo de hoje. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Denise? Muito boa tarde. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as cirurgias reparadoras, aquelas que são feitas para corrigir as deformações congênitas ou adquiridas após uma doença ou acidente, crescem mais do que as estéticas no Brasil. Em 2009, foram realizadas 629 mil cirurgias plásticas no país, sendo 170 mil reparadoras, ou seja, 27% do total. 5 anos depois, as reparadoras já representavam 40% dos 1,23 milhão de plásticas em 2013. Segundo a entidade, o que impulsionou o aumento das cirurgias reparadoras foram os casos de câncer de pele e de cirurgias de redução de estômago e também de reconstrução mamária em decorrência dos tumores. Denise. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações, doutor. Nos dados aqui, a Jéssica fala das cirurgias, então, depois da cirurgia bariátrica, né? Então, da redução do estômago. Tem várias técnicas, cada técnica serve para um público específico, né? Mas fato é que através de uma redução do estômago, através da cirurgia bariátrica, perde-se muito peso. Com certeza. E aí você precisa depois fazer algumas... Hoje a gente tem cada vez mais jovens fazendo essa cirurgia. A gente sabe que a qualidade da pele do jovem é muito boa, né? Mas às vezes, mesmo assim, não é suficiente para voltar ali tudo, 100%, né? São cirurgias muito feitas. Quais são as cirurgias pós-bariátricas mais feitas? Então, hoje, com certeza, está aumentando muito o número de cirurgias pós-bariátrica, porque mais ou menos há 3 a 4 anos atrás começou a cirurgia bariátrica
um número maior aqui no Brasil. Então, com isso, os pacientes, depois de 2 a 3 anos, estão começando a atingir toda essa perda de peso. Então, a gente começa a ter um volume maior. As principais queixas são a cirurgia de abdômen, que devido a paciente perder 40, 50, 60 quilos, a pele não vai ter uma capacidade de uma boa retração e vai ficar uma flacidez. A outra grande queixa também é a cirurgia de mama, porque praticamente o paciente vai perder toda a gordura e o tecido mamário, ficando só um excesso de pele e uma mama com uma pitose, uma queda muito grande. Aí depois a gente tem as cirurgias da coxa, cirurgias do braço, cirurgias no rosto também. Então a gente vai ter uma gama muito grande de cirurgias nesses pacientes para a gente poder fazer durante esse processo. Perfeito. E é legal porque por se tratar de uma cirurgia reparadora, você faz através do convênio muitas vezes, né? Você segue arrisca um protocolo, uma série de questionamentos, mas é possível que isso seja feito através do convênio. Vamos lá. O doutor trouxe imagens, daqui a pouco a gente mostra para você que está em casa. Começar pela cirurgia do abdômen, que eu acredito que seja mais feita mesmo, isso, né? Se tiver que escolher, acho que a primeira que vai ser feita é do abdômen. Explica pra gente, tem alguns casos em que é difícil até fazer higienização e pode ser que haja uma pele tão volumosa ali naquela região e já, né, a gordura foi embora, sobrou a pele, que é até difícil do paciente, de repente, enxergar em que peso ele está, porque a pele está pesando ali também na balança? Sim, com certeza. Então, depois que você perdeu o peso, então você forma aquele famoso avental. Então, a pele vai dobrar em cima dela. Isso, com certeza, vai atrapalhar tanto a parte higiênica. Normalmente, ela pode formar assaduras na região de baixo, devido ao atrito da pele. Então, você fazendo a cirurgia para retirar esse excesso, com certeza você vai melhorar todo esse problema cutâneo e também melhorar também a autoestima da paciente. Então, normalmente a cirurgia do abdômen é a primeira escolhida, mas não é uma regra. Tá. O paciente vai fazer aquele achar que está incomodando mais. Vamos colocar na tela, então? Primeira foto que o doutor trouxe. Na verdade, é um desenho para que a gente possa entender. Ah, me corrija se eu estiver errado, mas essa abertura aí abdominal, tem gente que tem e por uma gestação, por exemplo. É a famosa diástase, não? Isso é a famosa diástase. A gente tem ali a separação do músculo reto abdominal, que também no pós-bariátrico ele vai manter depois da perda de peso. Então, sempre ele vai ter um abaulamento e também, você citou bem, nas gestações, sim, a tendência é abrir. E tem pacientes que essa diástase abre tanto que ela vai parecer que está grávida novamente. Uau! Então, com a cirurgia, a gente consegue reaproximar os músculos, dando um aspecto mais enrijecido da parede abdominal. A pessoa perde força abdominal quando tem diástase? Ela não perde força, mas devido ao músculo estar aberto, as vísceras lá dentro vão pressionar, por isso que forma aquele abaulamento, aquele tal do estômago alto, né? Então, seria isso a diástase. Perfeito. Muita gente, aqui vou aproveitar para trazer para o lado das mulheres, porque tem muita gente que faz a cirurgia de redução do estômago e ainda não tem sua família constituída, então quer engravidar depois da cirurgia bariátrica. Você aproxima esse músculo mesmo assim? Não, você pode aproximar, uma futura gestação não vai atrapalhar nesse procedimento. Então, mesmo o desenvolvimento da gestação não vai ter nenhum problema, você pode fazer sem problema nenhum. Perfeito. Popularmente, as pessoas até falam que amarra os músculos, né? Isso é uma maneira bem popular de dizer. Acredito que não seja bem amarrado, né? Mas você aproxima e prende, é isso? Você aproxima, entre aspas, você faz uma amarradura. De cima até embaixo, você não vai amarrar o músculo, mas você vai reposicionar o músculo. Perfeito. Na linha média para que ele fique na posição ideal. E tem risco de voltar? Sem ganhar peso de novo? Normalmente não, porque essa sutura ela é bem forte, então ela é bem rígida para evitar que volte novamente. Perfeito. Essa retirada de pele, se chama abdominoplastia quando é no abdômen? Essa cirurgia se chama abdominoplastia. Ah, perfeito. Aquela cicatriz que é enorme. De ponta a ponta, na região do púbis, né? Então, ao tamanho da cicatriz, cada barriga vai ter a sua.
Perfeito. Quanto mais pele você tiver que tirar, um pouquinho, ela vai ser estendida para os flancos, para a região lateral. Então, cada um tem sua cicatriz. A gente tem que entender que é tudo uma troca por uma cicatriz? Com certeza. Você tem que pôr na balança o peso para a gente poder ver se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Com certeza, quando você tem muita pele, a cicatriz é o de menos. Ela vai melhorando com o passar do tempo. Doutor, me conta um pouquinho de como é esse pós-operatório aí da cirurgia do abdômen. Então, pós-operatório, normalmente você vai precisar em torno de uns 20 dias de repouso, sem fazer esforço, sem pegar peso, sem dirigir, para depois, aos poucos, você ir voltando às suas atividades. Mas é um pós-operatório bem tranquilo, tem que usar aquela malha compressiva, fazer as sessões de drenagem linfática, mas o procedimento em si é bem tranquilo, e bem seguro e bem rápido a recuperação. O que os pacientes falam sobre o uso dessa cinta, né? Eles dão... O pessoal conta que a cinta dá mais segurança até, porque acredito que haja um medo até de fazer um movimento abdominal, né? E a gente, para levantar, para sentar, para se mexer, para caminhar, a gente tem essa Isso é uma coisa até engraçada, porque quando você fala para o paciente, pode tirar a cinta, ele não quer. Me sinto seguro e vou ficar mais. Tudo bem, então, também. No começo é um pouco incômodo, claro, porque você está muito inchada, está um pouco dolorida, mas depois do processo inicial de cicatrização, você pode usar, normalmente você usa em torno de 2 a 3 meses, uma cinta elástica para ajudar a não inchar tanto e ajudar a colar a pele mais rapidamente. Agora, doutor, tem muita gente que não fez uma cirurgia bariátrica, não perdeu grande volume assim de peso, mas reclama de uma concentração ali de gordura, uma protuberância abdominal, o famoso estômago alto. Dá para trabalhar isso mesmo que você não tenha perdido grande quantidade de peso? Sim, o que vai determinar você indicar a cirurgia seria a quantidade de pele que o paciente tem. Então, se o paciente tiver uma indicação de fazer abdominoplastia, você pode retirar todo esse excesso de pele. Em alguns casos, se o paciente não tem excesso de pele e tem a musculatura aberta, diástase, você pode tratar com uma cirurgia só para tratar essa diástase. E se ele tem um excesso de gordura, você pode associar ou não uma lipoaspiração. Então, a avaliação do profissional é importante para a gente definir qual é a melhor cirurgia para cada paciente. Perfeito. Já a gente fala das mamas, eu pedi para o doutor trazer aqui vários tipos de prótese de silicone. A gente vai falar um pouquinho sobre essas próteses. Pedi para o doutor trazer também uma prótese que a gente poderia cortar, né? Para a gente saber de que material é esse, de que consistência tem esse silicone. Então, já a gente vai entender tudo isso, porque a cirurgia das mamas também é muito feita, doutor. E ela também é muito requisitada pós-bariátrica e depois de gestações, com o próprio passar do tempo. Mulheres que, de repente, têm as mamas muito volumosas e desejam fazer essa redução, até por uma questão da coluna mesmo, que está sofrendo com esse peso todo. É recomendação médica, às vezes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas cirurgias. Quando é que dá para fazer a reconstrução das mamas? Somente com o material que você tem nas mamas dessas mulheres? E quando é que você precisa de silicone? Então, a cirurgia, quando a gente vai indicar a colocação ou não de uma prótese, vai determinar muito a quantidade de tecido mamário que o paciente tem. O paciente tem uma quantidade de gordura e uma quantidade de tecido mamário, de glândula. Então, quando o paciente tem uma mama muito gordurosa, que seria aquela mama mais mole, onde normalmente ela tem uma queda um pouco maior, nós vamos indicar a utilização da prótese. Quando o paciente tem uma quantidade boa de glândula, a gente vai usar a própria glândula para fazer a montagem dessa mama. Então, seria mais pela quantidade de tecido mamário ou não que vai indicar a utilização ou não de uma prótese. Isso pode estar ligado à idade, mas pode ser que uma mulher mais velha tenha mais tecido mamário. Pode, com certeza. Isso vai muito da genética de cada um. Perfeito. Mostrar aqui um pouquinho das diferenças entre as próteses, né? Porque quando a gente fala de prótese de silicone, parece que é tudo a mesma coisa, mas na verdade existe uma série de medidas até que serão feitas e tiradas do corpo dessa mulher, né, doutor, para saber o que o corpo dela comporta. O que é o mais utilizado hoje, doutor? Então, hoje normalmente a prótese mais utilizada é a prótese redonda, né?
tanto de perfil alto como de perfil super alto. Perfil alto seria esse modelo que a gente tem aqui, onde ele é mais redondinho. E o perfil super alto seria um modelo onde ele é um pouquinho mais estreito e tem uma projeção um pouquinho maior. Então, as características de cada paciente vai indicar o tipo de prótese que a gente vai usar. Tá. Vamos colocar na tela essa imagem que a gente tem, então, fica mais fácil da gente entender. Perfil alto, perfil super alto. O que é essa prótese anatômica, doutor? Então, essa prótese anatômica é também chamada aquela prótese em gota. Tá. Então, é um tipo de modelo de prótese onde ele vai te dar uma projeção mais inferior e não projetar tanto a parte superior. Então, é para alguns casos específicos, o paciente que tem uma mama mais curtinha, então a gente consegue colocar ela deixando um ar mais natural. Se colocar uma prótese, um perfil redondo, ela pode ficar aquela bola, uma prótese um pouquinho mais artificial. Perfeito. Tá? Eu falei certo quando disse que várias medidas vão ser tiradas para ver o que o tórax dessa mulher comporta, porque beleza é proporção também, né, doutor? Com certeza, falou certíssimo. O que vai determinar o tamanho da prótese é alguns parâmetros, o diâmetro da base da mama, elasticidade da pele, a quantidade de pele que a paciente tem. Tudo isso vai influenciar da gente escolher o plano correto, o tipo de prótese correto e o perfil, se ele vai ser alto, moderado, super alto, para a gente poder ter um resultado mais natural e um resultado bonito para a paciente. Perfeito. Eu vou me preparar, doutor, para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, tudo isso que você está falando vale para todo mundo que quer colocar uma prótese de silicone ou faz diferença se a gente está tratando aqui de uma mulher que teve câncer de mama, já passou de repente por uma cirurgia, às vezes não foi liberada a colocação da prótese no mesmo tempo da cirurgia de retirada dessas mamas. Quero entender, faz diferença? Com certeza, faz diferença, porque a reconstrução de mama, a gente está reconstruindo o órgão inteiro. Então vai depender muito das condições clínicas do paciente, dele poder fazer a utilização da prótese num plano cirúrgico logo que fez a reconstrução ou num plano que vai fazer numa reconstrução tardia. Isso interfere muito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre cirurgia plástica reparadora. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Rufato, médico cirurgião plástico. Aproveite e participe do programa 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Estou te esperando no meu Instagram também, @DeniseLuque. E muito bem-vindo você que nos assiste também pelo canal da HIT no YouTube. No YouTube você escreve HIT TV, vai encontrar o nosso canal, tem vários vídeos disponíveis e a todo momento você é convidado para assistir a nossa programação ao vivo. Doutor, você precisa, quando a gente fala de cirurgia plástica reparadora, e ela pode ser pós-bariátrica, ela pode ser uma reconstrução mamária depois de um câncer de mama, você precisa de liberação para essa cirurgia? De quanto tempo a gente está falando em ambas as situações? Então, normalmente o paciente pós-cirurgia bariátrica, a gente vai indicar o procedimento cirúrgico depois de pelo menos 3 a 4 meses que ele acabou de perder todo o peso dele. Porque se ele fizer a cirurgia antes, ele vai continuar perdendo peso, nós vamos perder todo o resultado dessa cirurgia. Então, a gente precisa que ele estabilize o peso, isso normalmente é em torno de 12 a 18 meses. E depois desse período, ele estabilizou o peso, a gente vai ter um período de 3 a 4 meses, a gente pode começar a fazer o procedimento das cirurgias reparadoras. Já no câncer de mama, quem vai determinar o tipo de reconstrução é uma equipe multiprofissional, com um oncologista, um mastologista. Hoje, normalmente, a grande maioria das reconstruções são feitas no próprio intraoperatório da retirada da mama. Então, você vai agilizar o processo de reconstrução, fazendo com que o paciente não passe por novas cirurgias, que já é um trauma maior junto ao câncer da mama. Perfeito. Muitas vezes é possível fazer essa reconstrução no mesmo tempo da cirurgia de retirada, né? Mas às vezes o corpo precisa de um tempo maior, às vezes o médico precisa reavaliar.
em nada muda o resultado. Não, com certeza não. O que vai determinar mesmo é o tipo de câncer e a qualidade clínica do paciente no momento da cirurgia da mastectomia. Então, se o paciente está bem, não é um câncer tão agressivo, você consegue, logo na mesma cirurgia, fazer essa reconstrução. Então, você vai diminuir o procedimento cirúrgico do paciente em etapas. Agora, doutor, quando a gente fala de cirurgia plástica estética e da colocação da prótese de silicone nas mamas, nessa questão, a gente se preocupa muito e fala bastante se vai ser embaixo do músculo, se vai ser por cima do músculo a colocação dessa prótese, se vai ser pelas axilas, se a incisão vai ser por baixo das mamas. Isso difere em alguma coisa? Isso é preferência do cirurgião? Modifica resultado? Sim. Em relação à incisão, já seria uma preferência do paciente. A gente pode fazer a incisão no sulco mamário, ou na região da areola, ou na região axilar. Tá. Qualquer uma das três a gente vai ter o mesmo resultado. Já o plano a ser escolhido, se ele vai ser subglandular ou se vai ser embaixo do músculo, que é o submuscular, isso já é uma definição do profissional. Porque o que vai determinar seria a quantidade de tecido mamário que o paciente tem e isso vai influenciar no resultado da cirurgia. Quando um plano é mal escolhido, a prótese vai ficar um pouco mais visível, ela vai ficar mais artificial. Então, isso daí é uma definição do profissional, do cirurgião plástico. Tá. Esse estudo que é feito, ele também tenta evitar o aparecimento de estrias na região das mamas? Então, isso não tem muito como a gente saber, tá? O paciente pode ou não desenvolver estrias, então a nossa orientação é hidratar bem, tanto antes da cirurgia, como logo depois no pós-operatório, para a gente tentar evitar que forme. Em quanto tempo se chega... O que é o resultado final da cirurgia das mamas? Em quanto tempo a gente obtém? Numa mamoplastia redutora, em torno de 6 meses a gente já tem o resultado da cirurgia. Na mamoplastia de aumento, que seria a prótese, em 3 a 4 meses a gente já tem o resultado final, a mama já totalmente montada, a mama já desinchou, então a gente consegue o resultado final. É verdade que a mamoplastia redutora é mais agressiva do que a mamoplastia de aumento? Sim, com certeza. Porque além de a gente tirar um excesso de pele, nós vamos mexer na estrutura interna da mama, retirando também tecido e fazendo essa montagem. A prótese, a inclusão da prótese, é feita uma pequena incisão no sulco e o tecido mamário vai ficar intacto. A gente só vai descolar ele da parede do tórax para ser introduzida a prótese. Então é bem mais tranquilo, tanto pós-operatório também. Eu te perguntei do resultado das mamas e esqueci de perguntar anteriormente do resultado da abdominoplastia. Em quanto tempo se tem um resultado que é final? Normalmente em torno de 6 meses a gente já tem o Tá. resultado final, exceto a parte da cicatriz na pele, que isso normalmente vai da genética de cada um, em torno de 1 ano e meio que a gente tem o resultado final. Agora, doutora, já que a gente está falando e tudo que é cirúrgico deixa uma cicatriz, como é que a gente previne ou faz estudo de queloide em cada pessoa? Então, queloide não tem um estudo que a gente pode falar, vai ter ou não vai ter. Tá. A gente tem as etnias que têm uma probabilidade maior, que seria o negro e o oriental. Então, em pacientes que a gente olha, vê que ele já tem uma cicatriz um pouco mais elevada, a gente pode abrir mão de um tratamento chamado beta-terapia para ajudar que evite a formar, não que ela não vai formar, mas a gente pode ajudar. Então, não tem assim, um exame que vai determinar, e sim tem uma probabilidade maior ou menor. E como é que a gente diferencia queloide daquela cicatriz que não está perfeita, mas não é bem queloide? Então, o queloide normalmente é aquela cicatriz dolorida, que coça, e aquela cicatriz alta. Parece que você, na cicatriz, tem um dedo para fora. Então, ela é elevada, não respeitando a linha da cicatriz. Esse seria o queloide. Uma cicatriz um pouquinho mais alargada, mas que mantém o nível dela, a gente fala que é uma cicatriz hipertrófica, um pouquinho mais durinha. Então, seria mais essa definição. Dá para trabalhar também nessa cicatriz que está mais durinha, mas não é queloide? Sim, com certeza. A gente tem alguns tratamentos hoje que a gente vai amenizar, vai evitar esse acúmulo de colágeno, então ela vai endurecer um pouco menos. Então, a gente tem uma gama de tratamentos para melhorar o aspecto da cicatriz. Perfeito.
queria abordar um pouquinho, depois a gente pode voltar nas mamas, tem muita pergunta chegando aqui, mas eu queria falar das cirurgias de coxa e de braço, que são queixas de pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, acaba ficando por último também, além de ter outras demandas primeiro, né, por um medo dessa cicatriz, doutor. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente por que essas cirurgias são menos feitas do que as demais. É por conta desse medo? Com certeza. Cicatriz, a região onde vai ficar a cicatriz não tem muito como a gente esconder. Então ela fica ou na parte interna do braço ou na parte externa do braço. Então, quem escolhe? Vai muito de cada paciente escolher, mas também do excesso de pele. Tá bom. Então, quanto mais pele tiver, mais a gente vai ter que deixar na parte posterior para poder tirar todo esse excesso, né? Isso na gente falando em cirurgia de braço. Sim. Na cirurgia da coxa, na grande maioria das vezes, a cicatriz fica na parte interna, então ela fica um pouco mais escondida e, dependendo da quantidade de pele, ela pode vir na região inguinal ou ir na parte posterior, bem junto ali na junção entre o glúteo e a coxa, para a gente poder melhorar todo esse aspecto. Perfeito. Essas regiões têm a pele muito fina, especialmente se a gente estiver falando do interno do braço e aí o interno da coxa. A pele é muito fina. Isso diferencia alguma coisa a questão da cicatriz? É mais fácil ou mais difícil de cicatrizar? Dói mais ou dói menos? A dor vai muito de cada um, né? Então isso não tem muito um parâmetro, mas ela, por a pele ser um pouco mais fina, ela não tem tanta consistência para poder ajudar no processo de cicatrização. Então, são locais onde pode alargar um pouquinho a cicatriz, tanto na região do braço, como principalmente na coxa, porque a gente está de pé, a gente está andando, então pondo tensão em cima da cicatriz, então às vezes pode abrir um pouquinho, ficar um pouquinho mais larga. Isso pode acontecer pela essa elasticidade da pele ser um pouquinho mais mole. Com essa cirurgia, é possível corrigir uma situação que acontece com muitas pessoas, que é de uma coxa bater na outra ao caminhar? Com certeza. Então, se você tem só um acúmulo de gordura, a gente pode fazer uma lipoaspiração e tirar esse acúmulo. Agora, se tiver associado à coxa, ao excesso de pele, aí sim também você pode tirar essa pele para melhorar. Fica aquela coxa batendo uma na outra, gerando assaduras, então uma coisa bem chata. Perfeito. Então dá para corrigir isso. Se tiver excesso de gordura, precisa fazer a lipoaspiração. E às vezes, mesmo depois de uma cirurgia bariátrica, onde houve muita perda de peso, a gente chama de gordura localizada também, isso, né, doutor? Com pode certeza. haver ainda. Pode haver sim, com certeza. Ainda dá para limpar. Dá para tirar o excesso e a gente vai ajudar, vai soltar toda essa pele para a gente conseguir um resultado melhor na cirurgia. Então ela vai complementar a retirada de pele. Tá, perfeito. O que se espera num pós-operatório? Porque acredito que sejam duas regiões bem difíceis, porque tem movimentação o tempo inteiro, ainda mais as coxas, né, as pernas. Com certeza. Porque você tem atrito com a roupa, né? Se não for ao caminhar, você tem com a roupa o atrito. Como que é isso, doutor? O pós-operatório da cirurgia de coxa é um pós-operatório bem chato por causa da posição. Então, para a gente poder fazer higiene, para andar do dia a dia, para sentar, principalmente quando faz a parte posterior. Então, é um pós-operatório mais chato, um pouco mais dolorido e que vai precisar um pouquinho mais de tempo, em torno de um mês, para voltar às atividades. Mas, com certeza, o custo-benefício dessa cirurgia, para quem tem um excesso de pele muito grande, ajuda e isso daí passa tranquilo, depois de um mês, o paciente já vai estar feliz nas suas atividades. Perfeito. Se puder, a gente mostra algumas fotos, então, de tudo isso que a gente falou. É bom, a gente retoma o assunto, então, vendo a ilustração. Se quiser colocar na tela, me avisa que a gente chama de novo. Doutor, tem muita gente que às vezes fica em casa, não tem mais vida social, porque fez até mesmo uma cirurgia bariátrica, achou que ia resolver todos os problemas com a cirurgia bariátrica. Na verdade, foi o primeiro passo, ganha muito em qualidade de vida, mas esse excesso de pele também deixa a pessoa, às vezes, até enclausurada dentro de casa, né? O próprio cirurgião bariátrico, nesses retornos, os especialistas em saúde, né? Mesmo que não sejam da tua área, às vezes não precisa nem ser cirurgião, né? O próprio endócrino que faz esse acompanhamento com esse paciente, os profissionais que estão nessa equipe multidisciplinar, eles podem
falar para essa pessoa? Essa equipe trabalha muito integrada? Porque às vezes você precisa falar, olha, talvez agora esteja na hora de fazer o próximo passo, né? Como é isso? Com certeza. Como você falou, é uma equipe multiprofissional, onde você vai ter o cirurgião gástrico que vai realizar a bariátrica, você tem um endócrino, você tem um psicólogo para tratar a cabeça dessa paciente, porque ela vai resolver um problema da obesidade que normalmente está associado a problemas de hipertensão, diabetes, tireoide, várias outras patologias. Por isso que você indica a cirurgia bariátrica. E o psicólogo vai orientando essa paciente porque ela vai gerar uma sequela. Essa perda de peso muito grande e é uma perda de peso muito rápida. Então, em torno de 1 ano, ela chega a perder 50, 60 quilos. Então, você vai ficar com essa sequela e isso vai, com certeza, acabar com a autoestima da paciente. E você tendo um suporte psicológico, a paciente sabe que ela vai ter no cirurgião plástico a ajuda para resolver esse problema que a cirurgia bariátrica causou. Causou não, por causa da perda de peso ficou essa sequela. Então isso é muito importante, ter um acompanhamento psicológico para orientar essa paciente onde ela não teve esse problema de autoestima. Perfeito. Doutora, algumas questões até da face com a perda de peso podem ficar comprometidas, né? Então, às vezes, uma papada muito grande, sobrou pele. Às vezes, o rosto, né? As pessoas costumam dizer que o rosto da pessoa que está mais cheinha é mais bonito, mas é talvez por conta da gordura que escorre, né? As pessoas falam assim, do rosto, que às vezes vai acontecer com a idade, mas no emagrecimento muito rápido, ele também fica bem aparente, a pessoa parece que está abatida. Na verdade, ela está ótima, está na melhor forma física dela, saúde está maravilhosa, mas o rosto, né, a pessoa não está satisfeita. Dá para recolocar essa face no lugar, faz lifting, faz as pálpebras, né? Porque elas também podem cair. Conta um pouquinho para nós. Sim, com certeza. O grande problema do rosto, tanto com o passar da idade como no pós-bariátrico, seria a perda de volume, a perda de gordura do rosto. Então, o que vai acontecer? O rosto vai murchando e ficando aquele excesso de pele. Então, a cirurgia, ela visa reposicionar essas estruturas, tanto músculo como pele, e hoje a gente tem tantos preenchedores como ácido hialurônico, alguns outros preenchedores, e a gordura para a gente poder ajudar a modelar e recolocar esse volume que o paciente perdeu. Então a gente busca fotos antigas do paciente para a gente tentar com um enxerto de gordura e modelando normalmente essa face. Então a gente consegue dar um aspecto mais jovem, um aspecto mais jovial a essa paciente. E aí pode ser através de cirurgia e pode ser com procedimentos menos invasivos. Isso, com certeza. Hoje a gente tem vários procedimentos que é feito em caráter de ambulatório, de consultório, que não há necessidade da gente fazer a cirurgia dentro de um hospital. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui, muita gente querendo saber se é melhor planejar férias para fazer esse pós-operatório bem feito. E mais, né? E mais, tem gente que tem filhos pequenos. E aí você, que tem filhos pequenos, precisa carregar o filho no colo, você tem uma demanda aí de cuidados, a correria do dia a dia. Vale a pena planejar, programar? Você falou de drenagem linfática que tem que fazer? Se é no corpo, faz a corporal. Se é na face, também tem a facial para fazer. Tudo isso o cirurgião plástico instrui o paciente? Sim, com certeza. O pós-operatório na cirurgia plástica é de extrema importância. Porque o que a gente fala? A gente opera o paciente, faz a reconstrução, só que o pós-operatório, se o paciente não cuidar, vai ter consequências. Consequência de você ter um hematoma, um sangramento. Com isso a gente pode abrir uma incisão, então você começa a perder a forma a estética dessa incisão. Então é muito importante ter esse pós-operatório, ter esse período de repouso, para a gente não ter sequelas no procedimento. Então é muito importante o repouso. O que dá para falar em termos de anestesia, doutor? É um tema ainda que os pacientes têm muita dúvida, tem medo de anestesia? Não, com certeza todo mundo tem um certo medo, né? Mas hoje a anestesia é um procedimento extremamente seguro, porque você tem vários aparelhos que vai monitorar todos os parâmetros do paciente e você está dentro de um hospital, onde pode acontecer algum problema? Pode.
mas você tem recursos para corrigir qualquer alteração, uma alergia a uma medicação, alergia a um anestésico. Então, hoje, eu posso falar que a anestesia é um procedimento extremamente seguro, quando feita por um profissional anestesista habilitado. Aliás, o anestesista fica ao lado do paciente o tempo inteiro, Sim, né? O anestesista é o primeiro que entra e o último que sai. Porque ele só vai sair quando o paciente estiver bem acordado, sendo liberado para o quarto. Perfeito. Tem telespectadora perguntando sobre coceiras depois de fazer cirurgia plástica. Ela fala da abdominoplastia que ela fez, mas o processo aí do pós-operatório pode incluir coceiras? Não é bem uma coceira. Se você tiver, normalmente você pode usar o micropore, ele tem uma cola, às vezes você pode ter uma reação que vai dar uma reação alérgica. Mas a coceira, pelo que eu entendo do que ela falou, no começo a pele vai estar meio adormecida. Então, aos poucos, ela vai voltando a sensibilidade, então pode dar uma sensação de coceira, de formigamento, isso pode acontecer. Isso, com o passar do tempo, ela vai melhorando e depois desaparece. A gente passou pela abdominoplastia, falou, e a telespectadora perguntou sobre o reposicionamento do umbigo. Refaz o umbigo, reposiciona o umbigo do paciente? Como que é isso? Então, normalmente você não refaz, você vai reposicionar. Então, você vai soltar o umbigo da pele, você vai puxar todo o excesso de pele. O umbigo ele vai estar exatamente no lugar que estava antes. Então, você vai ver o tamanho dele antes da cirurgia, você vai manter esse mesmo padrão. Então, ele vai ser reposicionado, vai ser fixado na parede abdominal para ficar um umbigo mais bonito, para não ficar aquele umbigo caído. Mas ele é reposicionado, você não vai reconstruir o umbigo. Normalmente, perfeito, você não precisa. E em nada atrapalha isso, se precisou, sempre precisa fazer esse reposicionamento quando faz abdominoplastia, não? Sim, porque a gente vai ter que soltar toda a pele e a pele vai ser puxada. Então, às vezes você chega a tirar 10, 15, 20 centímetros de pele. Então, se você não soltar ele não vai permitir que essa pele desça. Perfeito, perfeito. E o próprio umbigo já é uma cicatriz, né? Então, sim, ninguém vê nada da cicatriz ali. Com certeza. Ninguém enxerga que esse umbigo foi reposicionado, é isso, não, né? A cicatriz fica bem dentro do umbigo, em 95% praticamente fica imperceptível. Dá para mudar o próprio umbigo? Então, vou imaginar que alguém tem aquele umbigo que é mais saltadinho para fora, a pessoa não gosta daquilo, como se fosse uma hérnia, a pessoa não gosta. Ela gostaria que o umbigo fosse para dentro. Dá para corrigir? Mudar, porque você vai fixar ele embaixo, então ele vai abaixar a altura dele, então a gente consegue melhorar a forma dele. Se ele tem uma hérnia, ela pode ser corrigida durante a cirurgia, então a gente consegue melhorar bastante. Perfeito. Dá para fazer mais do que uma cirurgia plástica reconstrutora por vez? Depende da cirurgia. Um exemplo, um câncer de mama, você vai tratar só a mama. Agora, cirurgias reparadoras de abdômen, mama, se a paciente estiver em condições clínicas excelentes, você pode fazer mais de uma cirurgia. Isso dá para fazer. Tá. Então, dá para fazer mais de uma cirurgia, mas tudo vai depender também do momento ali. De repente, na hora, não foi possível fazer. Intercorrências podem acontecer. Como é que a gente diminui o risco? Fazendo um bom pré-operatório, operando num hospital e com um cirurgião plástico, que vai saber te indicar a cirurgia. Dá para fazer uma, dá para fazer duas. Então, isso a gente vai diminuir ao máximo o risco, mas sempre tem algum risco que pode acontecer. Mas você indicando a cirurgia correta, esse risco é bem pequeno. Perfeito. Mesmo sendo reparadora, continua sendo uma cirurgia eletiva, essa cirurgia plástica? Sim, com certeza. Tá, então dá para escolher quando o paciente está melhor de saúde, não faz com febre, não faz gripado? Com certeza não, porque não é uma emergência. Então, o paciente estando bem fisicamente, a gente pode fazer. Se ele tiver qualquer intercorrência um dia antes, alguns dias antes, você vai remarcar para não há necessidade da gente ter um problema a mais. Quando o assunto é internação, hoje a gente fala de cirurgias tão mais rápidas, né? Logo o paciente já está em pé, o paciente está andando até para evitar a trombose, né? Mas quando é que ele volta para casa? Depende? Então, vai depender muito da cirurgia realizada. Cirurgias menores, com anestesia local, pode voltar até no mesmo dia. Vamos dar um exemplo. Uma cirurgia de nariz, uma cirurgia de prótese, uma cirurgia de orelha. Já cirurgias maiores, como abdômen, lipoaspiração,
cirurgias de face e mama, normalmente ele dorme no hospital, no dia seguinte ele já está retornando para a casa dele e depois vai fazer todo o acompanhamento no consultório. Perfeito. No próximo bloco, o doutor conta pra gente de quanto em quanto tempo ele vai rever esse paciente, o que você pede, se os pontos hoje em dia são absorvidos pelo corpo, se precisa voltar para uma consulta para retirá-los e o que fazer quando, isso é muito comum, já ouvi várias vezes as pessoas falarem, um ponto estourou, aí você enxergou ali, a pessoa não cuidou, ou enfim... Você teve um pouquinho de pus, um sangramento no local, o que faz? No próximo bloco o doutor vai explicar pra gente. A gente vai falar também da otoplastia, que é a cirurgia de correção das orelhas de abano, da cirurgia de nariz também. Não saia daí, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre cirurgia plástica reparadora. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Rufato, médico cirurgião plástico. Participe do programa, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais que ficam por aqui o tempo todo para que você possa entrar em contato conosco. Doutor, deixei um monte de perguntas antes do intervalo, retomar algumas. Os pontos da cirurgia são absorvidos pelo corpo ou a gente precisa voltar para tirar? Então, vai depender muito do tipo de cirurgia. Hoje a gente tem materiais que são totalmente absorvidos, então a grande maioria das cirurgias a gente usa esse tipo de fios, né? Mas alguns pontos onde tem mais uma tensão, durante o procedimento a gente dá com os fios externos, mas são fios bem finos que não vai ficar uma cicatriz muito grande. Então hoje a gente tem vários tipos de materiais, até a cola que pode ser usado para a gente melhorar a qualidade da cicatriz. Então pode ou não ser retirado, mas é importante a gente ir no pós-operatório ir observando esse procedimento. Nesse período, um ponto estourou, houve um sangramento, tem pus no local, por exemplo. E aí? Então, quando a gente tem o pus, a gente tem um processo infeccioso. Então, nós vamos tratar esse processo com antibiótico. A grande maioria das vezes não é pus, não é infecção, e sim é o tal do seroma. Seria aquele líquidozinho, quando a gente raspa, fica aquele líquidozinho amarelinho, aquilo seria o seroma, que seria a linfa. Então, a gente vai observar, às vezes a gente até pode dar um pontinho no consultório, nesse local que estourou esse ponto, para que fique uma cicatrização melhor. Mas a gente vai intervir de acordo com a necessidade, mas a grande maioria das vezes não é uma infecção, e sim um líquido que o organismo forma depois do ato cirúrgico. Tá. De quanto em quanto tempo vão acontecer as visitas nesse pós-operatório, doutor? Então, no começo, semanalmente. Então, no primeiro mês a gente vai ver aí, até se houver necessidade, mais de uma vez por semana. Depois elas vai mensalmente, a cada 2 meses, depois a cada 6 meses. Então, normalmente até 1 ano a gente está vendo o paciente para poder dar todo o suporte, porque depois que ocorre a cicatrização interna, a gente vai procurar tratar a qualidade da cicatriz. Ela pode engrossar, pode escurecer, então a gente tem que estar de olho para poder dar um resultado melhor na cicatriz. E hoje a gente tem muita coisa que compra na farmácia mesmo, né? Isso. Que pode ajudar nesse processo, precisa ser indicado e recomendado pelo teu médico, mas que melhora essa cicatriz. Isso já é feito de praxe, de repente o histórico da família é de uma cicatrização não tão boa, ou essa própria pessoa, o próprio paciente tem já no corpo cicatrizes mais complicadas. Já dá para trabalhar isso? Sim, com certeza. A gente já vai prevenir isso até com a betoterapia e depois a gente tem vários cremes que vão ajudar a clarear. A gente tem tiras de silicone para ajudar a manter a cicatriz um pouco mais fina. Tá. E se houver necessidade, a gente tem alguns tratamentos, como radiofrequência, laser, para ajudar a quebrar essa fibrose, esse tecido mais grosso, para deixar uma cicatriz mais bonita. Perfeito. Doutor, então você me contou aqui que nesse pós-operatório você não está preocupado só com o resultado da cirurgia, você também está preocupado com essa cicatriz. Isso. Isso é importante também para você. Com certeza, porque toda cirurgia vai ter uma cicatriz, maior ou menor, então a gente tem que tratar, porque ela faz parte
da parte estética da cirurgia. Então, não adianta a gente ter uma mama bonita com uma cicatriz feia, uma cicatriz grossa. Então, nós vamos buscar tratar tanto a parte interna como a parte externa, que seria a cicatriz. É importante ter essa proximidade com o especialista também, até para tirar algumas dúvidas que de repente você nem perguntou antes, ou você esqueceu que o seu médico já disse, mas você não lembra. Quando é que pode voltar a fazer atividade física? Quando é que você pode pegar peso? Quando é que você poderia dirigir, por exemplo? Aí nessas consultas você vai relembrando isso, perguntando como é que tá, né? Sim, com certeza. Você vai orientando o paciente para que ela volte às atividades dela no momento certo, para não prejudicar o resultado da cirurgia dela. Então, isso é extremamente importante. E hoje a gente tem canais de mídia, fácil, que hoje sim. o paciente está com uma dor, ele te manda uma mensagem, uma foto, está tudo bem, tem algum problema. Então, hoje facilitou muito. A informação facilitou muito para o paciente. Muito tem se falado sobre esse uso até de aplicativos para você manter contato mais próximo com o seu médico. Você já é paciente dele e aí você avisa se aconteceu algum problema. Isso, na minha opinião, é segurança, não só para mim como paciente, mas para você também que é especialista, né, doutor? Com certeza. Eu não vou consultar você pelo aplicativo. Perfeito. Mas eu tenho pacientes que eu opero, moram fora do país. Então, estou com algum probleminha, manda uma foto, eu vejo, tá tudo bem, faz isso, faz um outro procedimento para a gente poder ajudar. E você deu esse exemplo de uma pessoa que mora em outro país, mas às vezes é tão difícil chegar em São Paulo mesmo, às vezes o trânsito é tão complicado que para tirar uma dúvida, se você tiver que ir até lá, muita gente vai até para o pronto-socorro. E no pronto-socorro não se sabe o seu histórico, não se sabe quem é, né? O que aconteceu ali com você. Então, isso, na minha opinião, é sempre segurança. Com certeza. Melhor sempre perguntar primeiro para o especialista. Se precisar, você chama, já vai para o consultório, ou os dois já vão para o hospital. É verdade, né, doutor? Com certeza. Você tem que dar assistência quando necessário. Não pode ficar com dúvida, né? Não, com certeza. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre essa que pode ser a primeira cirurgia plástica da vida de alguém, que é a otoplastia. Conta um pouquinho pra gente, doutor, do que se trata. Então, a cirurgia de otoplastia, ela é basicamente para a gente tratar a famosa orelha em abano, né? Normalmente é feito mais em crianças e hoje com o bullying, então hoje com certeza a gente consegue aliviar essa parte para a criança, que ela não vai ser tão gozada, não vai sofrer esse bullying, principalmente na escola, que criança realmente ela não perdoa. Então é uma cirurgia super simples de ser feita que vai trazer um grande benefício para essa criança, tanto criança como adultos também, né? Então, colocar a imagem na tela, a partir de que idade dá para fazer a cirurgia de correção? Normalmente a partir do 7º ano a gente já consegue fazer, onde a orelha já cresceu, que tinha que crescer, então a gente consegue intervir nas regiões necessárias, que normalmente nessa figura a gente vai intervir principalmente naquela região onde está a concha amarelinha e principalmente na região rosinha, que é a anti-hélice, para a gente poder refazer toda a anatomia dessa orelha. Perfeito. A nossa orelha tem uma curvatura ali, dá para corrigir? Às vezes tem gente que não tem a curvatura ou que tem até a anatomia fica diferente, fica até um bico na Isso, tanto orelha. Nessa cirurgia a gente pode tratar um excesso de cartilagem, pode remodelar essa cartilagem, fazendo toda aquela curvatura interna e principalmente colando a orelha mais na região da cabeça, que a orelhinha abana ela fica muito aberta e o paciente é gozado, chama de dumbo, então é uma coisa que é bem feia. Então a gente consegue melhorar bem. Então a gente tem uma animação, um desenho, onde a criança com a orelha aberta, depois da cirurgia a gente consegue recolocar no lugar, deixando um aspecto bem natural. Perfeito. Dessa cirurgia, quem faz mais são os meninos? Quem leva para o especialista primeiro são os pais? Essa condição pode ser genética? É sempre genética. A criança já nasce com a orelha em abano, ela não vai adquirir, não é uma doença que vai adquirir. Então, normalmente não tem, tanto menino como menina, claro, os pais que vão levar, mas é sempre a reclamação na escola, é sempre normalmente a mesma queixa, né? Tá. Então, isso não tem, se é mais menino ou menina. Tem a orelha, a gente pode fazer, que vai beneficiar bastante. Dá para evitar esse bullying e fazer isso antes da idade escolar? Normalmente, o ideal é esperar o crescimento facial para ir depois fazer, que é em torno dos 7 anos de idade.
O ideal, então, em torno dos 7 Dos anos. 7 anos você já consegue fazer. Está bem feita a cirurgia. Isso. Pode voltar essa orelha? Às vezes pode ter um grau de volta, não totalmente, porque a gente tira os excessos da cartilagem. Mas normalmente, se voltar é muito pouco, é 10, 15% do que abriu. Então, se você fizer um pós-operatório direitinho, dificilmente ele vai retornar. Criança encara bem o processo de pós-operatório, doutor? Falar de dor é complicado, de novo, né? E os médicos também oferecem uma série de medicamentos para que seja tomado, então, se o paciente tiver dor. Mas criança encara bem? Pode dormir de lado? Então, a criança encara super bem, pode dormir de lado, porque ele vai usar aquela fita protetora. Então, essa fita vai fazer com que a orelha fique colada, para que a hora que você dormir, não tenha problema de virar a orelha e quebrar algum ponto. Então, ela encara super bem. Também hoje você coloca uma touquinha, um gorrinho. Então, o adulto normalmente ele é mais chato nisso do que a criança. Também porque o trabalho, você vai ter que usar uma faixa durante 30, 40 dias. Então, a criança sempre encara mais tranquilo. Perfeito, dá até para fazer desenhos nessa faixa. Então, você até vai customizar isso para a criança se ela não quiser usar, né? Já fica aí algo a mais para que ela cumpra esse pós-operatório. A cicatriz nem se fala, que é super escondida, você já falou que fica aqui na atrás. Parte de trás da orelha. Da orelha. Se você não falar, ninguém vai saber, né, doutor? Claro, com certeza. Você vai saber quem já conhecia a criança, que vai olhar e falar tem alguma coisa diferente, mas em relação à cicatriz, ela é imperceptível, você não tem como ver. Você falou que essa é uma condição que já nasce com a criança. As mães ficam desesperadas quando a criança já nasce, e às vezes é por parto normal, a gente sabe que a criança vem um pouco amassadinha, né? Vem com a orelhinha amassada, dobrada, quero entender. Então, quando é que está diagnosticado uma orelha em abano, resolve, tem família que coloca fita adesiva para voltar essa orelhinha. Isso pode ser, como eu falei, um amassadinho do nascimento? Não seria um amassadinho do nascimento, né? Normalmente o parto que pode ocorrer, isso normalmente é aquele parto de fórceps, né? Pode ocorrer, mas esse tipo de amassadinho que você falou seria uma pequena alteração que, com o passar dos dias, ele vai sumindo. Tá. Então, seria mesmo a genética mesmo, e aos pouquinhos ela vai abrindo essa orelha. Pode ser usado a fita. Ela vai corrigir 100%? Não vai, porque a gente tem um excesso de cartilagem. Mas ela ajuda que a orelha não seja tão aberta e futuramente, com certeza, ela vai ajudar a ser uma cirurgia menor, né? A gente vai recolocar mais fácil essa orelha no lugar. Perfeito. Então, não é um exagero a mãe posicionar a orelhinha, mesmo para crianças que não nasceram com a orelhinha abano, posicionar essa orelhinha para ela ficar direitinho, porque a gente não dorme com a orelha dobrada. Claro. Por que o bebê tem que dormir, né? Com certeza. Se você constantemente fizer isso, consequentemente a cartilagem da criança é muito fininha, então ela vai se automoldando e você pode ter uma pequena alteração. Isso pode acontecer. Perfeito. E saber que tem, né, a cirurgia para correção e cada vez mais acessível, cada vez mais fácil encontrar os especialistas. Vale lembrar que o ideal é que seja um profissional, cirurgião plástico, para fazer essa cirurgia. Agora, e a cirurgia no nariz, doutor? São orelhas e nariz são estruturas que demoram para crescer. Até que idade elas se desenvolvem? Quando é que pode fazer uma intervenção no nariz? Então, no nariz, normalmente a gente vai esperar o paciente pelo menos completar 18 anos. Tá. Porque a cirurgia do nariz, ele muda o aspecto da face do paciente. Então, ele mexe numa parte também psicológica. Então, a paciente precisa estar bem decidida para realizar a cirurgia, para poder aceitar as mudanças. Mesmo se for mínimas, sempre vai ter uma alteração, ela vai sonar no espelho diferente. Então, é bom esperar completar 18 anos para poder fazer. É verdade que orelhas e nariz continuam crescendo até o final da nossa vida? Isso, com certeza. Principalmente a orelha, ela vai aumentando, principalmente a região do lóbulo. O nariz não é que ele vai crescer,
ele vai também perdendo a força das estruturas, então a ponta do nariz começa a descer um pouquinho, começa a cair. Então, com o passar do tempo, a gente pode, com a cirurgia de nariz, a gente pode corrigir essas pequenas alterações. Em qualquer tempo, né? Em qualquer idade. Qualquer idade, não tem uma idade Então, precisa. a partir dos 18 anos, poderia fazer essa correção. a cirurgia do nariz. Eu acho tão complicada a cirurgia do nariz, porque o nariz está apenas no centro da nossa face, doutor. Com certeza. É possível e é o objetivo de cada cirurgião fazer algo, o trabalho maravilhoso, mas tão imperceptível que a gente só vai olhar para a pessoa e dizer que ela está mais bela, o rosto está harmonizando melhor, mas a gente não sabe dizer o que aconteceu? Isso seria a cirurgia perfeita, né? Então você vai fazer uma boa, você vai visualizar, você vai preparar essa cirurgia para tirar os excessos. Então nós não vamos mudar totalmente a forma. Não adianta eu pegar um nariz fino e pôr num rosto que pede um nariz um pouquinho mais largo. Então, cada face tem o seu tipo de nariz e se a gente fizer mudanças muito drásticas, com certeza vai ficar desproporcional e vai ficar bem feio. Então, Perfeito. Isso é importante. E quem gosta de fazer uma cirurgia atrás da outra? Então, você operou o nariz, aí a pessoa acha que ficou bom. Mas nós somos assimétricos todos, né? Ah, mas tem um lado que está diferente. Doutor, será que dá para corrigir mais um pouquinho? Como é isso? Isso vai do bom senso do médico. O médico vai mostrar, por isso que a gente tira sempre as fotos do antes da cirurgia e depois da cirurgia. E nós vamos acompanhando essa evolução nos retornos até 1, 2 anos para a gente poder ver. Às vezes pode ficar uma simetria, uma cartilagem cicatriza diferente. Às vezes pode, mas você tem que ter o bom senso em relação ao paciente e brecar ele. Tá bom, se a gente fizer algum outro procedimento a mais, nós vamos desfigurar a sua silhueta. Então, tem que ter esse bom senso para a gente não passar do ponto. Eu falei aqui em algum momento que beleza é proporção também no rosto, não pode ser diferente, né? E eu já ouvi falar que os cirurgiões dão verdadeira aula, principalmente nessa primeira consulta, para falar sobre os terços aí do rosto. É isso mesmo? Para que o paciente possa entender um pouquinho mais sobre o que se entende por beleza, né? E como é que a medicina entende a beleza também? Então, isso é de extrema importância porque essas medidas, elas visam também mostrar para o paciente o que a gente vai conseguir com a cirurgia. Então, a gente tem uma proporção da ponta, com o dorso, com a abertura do nariz. Então, tudo isso, a gente unindo e mostrando para o paciente, ele vai entender o resultado que ele quer. Porque a função do cirurgião, além de fazer a cirurgia, é conseguir filtrar o que o paciente está querendo. Então, a gente não pode prometer a mais do que a gente vai conseguir, porque senão vai ficar uma coisa chata, o paciente não vai gostar. Lidar com a expectativa do paciente, relação médico-paciente, mas lidar com a expectativa das pessoas em geral é bem complicado, né, doutor? Com certeza. Não dá para garantir resultado, medicina nunca vai fazer isso. Essa conversa é muito importante? Sim, é a mais importante, que é eu saber filtrar o que você quer e eu saber falar, ó, Denise, eu não vou conseguir fazer essa cirurgia do jeito que você quer. Eu consigo fazer desse jeito. Você quer fazer? Sim ou não? Então, se eu prometer uma coisa que eu sei que eu não vou cumprir, eu vou estar sendo leviano com o paciente. Então, quanto mais claro você for, melhor vai ser o resultado e mais tranquilo vai ser o pós-operatório. Então, isso é de extrema importância. Essa expectativa você tem que passar para o paciente. Pode tomar sol depois de cirurgia plástica, doutor? Em torno de 60 dias, pode normal, aí depois é vida normal. Então, vai usar o protetor solar para proteger a pele, mas vida normal, não tem nenhum problema não. Vale a pena sempre proteger a cicatriz? Sim, seja ela qual for, sempre proteger a automação? Sempre proteger, porque a cicatriz, o que ela é? Ela é uma pele mais sensível em relação à pele sadia. Então, ela sempre vai queimar de uma forma diferente. Então, para evitar que forme mancha, você vai passar o protetor solar para evitar que ela queime. Então, é importante. É normal ficar roxo? Então, a gente falou da cirurgia do nariz agora por último, e muita gente relata que, lógico que você tem vários relatos, pessoas que não tiveram nenhum hematoma, pessoas que ficaram com o rosto inteiro roxo, especialmente abaixo dos olhos. Isso pode acontecer? Isso é considerado normal? Isso é considerado normal, o inchaço
e o hematoma, principalmente quando a gente vai mexer para fazer a fratura dos ossos do nariz. Então, normalmente sempre tem um sangramento, então pode ficar roxo, mas isso em torno de 10 dias praticamente é absorvido e depois não aparece mais nada. Tá. Eu falei do exagero aí de querer, de repente, fez uma cirurgia no nariz, quer fazer de novo, então fazer cirurgias no mesmo local, mas no corpo como um todo. O especialista, ele está trabalhado também, ele estudou para prevenir os exageros, os abusos na cirurgia plástica, né, doutor? Tem gente que sai de uma cirurgia plástica e vai para outra. E é engraçado isso, porque geralmente não é com o mesmo cirurgião. Eu entendo que às vezes o mesmo cirurgião vai se recusar a fazer esse excesso, né? Com certeza. A gente recebe pacientes que operaram com 2 meses e já passa com a gente para quê? Eu já quero arrumar a cirurgia. Ele nem teve o resultado final e ele já quer fazer novamente. Então isso é importante, esse exagero, a gente saber cortar o paciente, para que senão você vai fazer uma cirurgia e você vai causar um problema maior do que o paciente já está sentindo. Então é importante. Sim. A gente entende, né? Tem gente que sempre quer melhorar alguma parte do corpo, mas mesmo se quiser fazer outra cirurgia, tem que esperar o resultado da primeira, né? Com certeza. Normalmente esse período é em torno de 1 ano, para cicatrizar tanto a parte de fora como a parte de dentro. Então é bem importante. Deixa eu aproveitar, lembrar você que está em casa, a gente já vai caminhando para o final do bate-papo, lembrar você que está em casa que você consegue assistir a toda a nossa programação e daqui a pouquinho você já consegue ver e rever esse conteúdo a hora que você quiser, compartilhar com seus amigos e familiares pelo canal da Hit TV do YouTube. Vai lá, é fácil. youtube.com, você digita no mecanismo de busca Hit TV, vai encontrar o nosso canal. Eu sempre sugiro que você se inscreva no canal. Isso sinaliza o seu interesse no nosso conteúdo. A partir daí, você vai receber no seu e-mail, no seu celular, hoje muito fácil, né? A notificação de cada vídeo novo que sobe para o canal e cada vez que a gente está ao vivo com a transmissão. A todo tempo você é lembrado. Sempre que você assiste a um programa no canal da Hit no YouTube, você é lembrado que a transmissão está ao vivo e convidado a assistir, então, a essa transmissão. É muito fácil. Olha só. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Quero aproveitar esse momento e te agradecer, doutor. Obrigada por ter vindo hoje ao programa. Fica o site do doutor, então, na tela, www.danielrufato.com.br. Rufato tem 2 T's. danielrufato.com.br. Obrigada por ter vindo, doutor. Volte sempre. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Espero ter ajudado muitas pessoas, né? E convidando, a gente vai estar aqui para tirar as dúvidas de todo mundo. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Aproveito essa oportunidade para encerrar o programa. Aliás, a gente está fazendo essa homenagem durante toda a programação, fazer uma homenagem à família Sabeta. E um abraço especial de toda a nossa equipe ao Marcelo Bonora, que trabalhou conosco aqui. A gente vai assistir a um VT, olha só. Entre os maiores sucessos de Tony Sabeta estão Filho Pródigo e também Filho Meu. Foi pela fé que eu te busquei. Durante os 25 anos de carreira, o cantor compôs mais de 300 músicas e gravou 12 CDs de sucesso. A minha alma. Muitas das composições foram cantadas por outros nomes famosos. Tony nasceu em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e se converteu aos 15 anos, depois de aceitar o convite de um amigo para ir a uma igreja. Era o início de uma carreira de sucesso e um ministério que ganhou muitas almas. Foi o tempo dele que encerrou, né? E foi uma vida muito bonita, uma história muito bonita, né? Uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, um cristão que merece todo o meu respeito, minha admiração. Tony passou o último mês de vida internado na UTI da Santa Casa aqui de São Paulo. Ele havia sido vítima de um AVC e na manhã desta terça-feira, por volta das 7 horas, sofreu uma parada cardíaca. O cantor morreu aos 55 anos. Além da esposa Suzy, Tony deixa 2 filhos e um neto.
Fica aqui então o nosso abraço à família Sabeta e a certeza de que só Deus consegue confortar os corações aí da família nesse momento tão difícil. Fiquem com Deus, aproveitem bastante aí o final de tarde, a gente se vê amanhã. Tchau.